Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Bom, vamos para mais um vídeo. Desde já agradeço a todos que assim se encontram e não posso deixar de agradecer sempre a Deus, pois Ele é que sustenta a minha vida em todos os sentidos, né? E eu sou fruto da graça de Deus, né? Nós somos, pois Ele é aquele que mantém, mantém acesa a luz da esperança em nossos corações. E nesses dias, né, eu tenho buscado a presença de Deus, eu tenho buscado conhecer mais quem sou diante da presença dele. E Deus ele tem se revelado cada dia mais, proporcionalmente aquilo que eu tenho buscado, sabe? Deus ele não dá além da nossa capacidade, tanto de receber quanto daquela que pedimos. Deus ele não nos sobrecarrega de coisas que estão além da nossa capacidade. E Deus ele tem honrado as minhas orações, sabe? Deus tem honrado a minha fé. E eu falo isso porque eu tenho enfrentado situações que são delicadas, situações difíceis. E Deus ele tem me acompanhado, Deus ele tem sido presente em todos os momentos, sabe? E Deus ele me trouxe aqui hoje para poder trazer uma mensagem, uma palavra voltado para aquilo que deveríamos acreditar com mais certeza. Porém, é, a gente é muito questionador, a gente é muito incrédulo. Deus ele tem falado no meu coração que nós somos muito incrédulos quando não deveríamos ser. E Deus ele fala muito sobre o poder da oração. E nós não acreditamos tanto quanto deveríamos quando oramos diante de Deus. Deus ele me deu esses dias, né, a entender que nós não acreditamos nele ao ponto, sabe, de ver as coisas acontecer. A gente ora, mas a gente não acredita naquilo que pedimos. Não acreditamos, sabe, nele como se fosse o derradeiro, é, a derradeira solução. E eu tô falando isso que serve para mim, porque é aquilo que a palavra de Deus diz, que tudo aquilo que pedir em oração, crendo recebereis. E a gente pede, mas a gente não crê que vai receber. A gente pede, mas a gente não crê que Deus é poderoso para fazer. E a dúvida, quando ela enche a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, a gente bloqueia a realização disso. A gente traz pensamentos duvidosos, sabe? Nós trazemos para o nosso dia a dia a incerteza de um Deus que é vivo, que é certo, de um Deus que ele é capaz de fazer coisas poderosíssimas. E a nossa fé, de fato, ela se esvazia, sabe? Ela se torna um recipiente furado que vai se esvaindo ao longo do tempo. E o próprio Jesus, quando veio, disse aos discípulos, né, que não temos fé necessária, entendeu? Quantas vezes Jesus repreendeu seus discípulos, falou, homens de pouca fé, sabe? Em todos os momentos, Jesus repreendia seus discípulos. No caso da tempestade, que os discípulos ficaram com medo e Jesus ele falou, homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Sabe? No caso, para expulsar demônios, que Jesus vinha e falou, homens de pequena fé, sabe? E todo o tempo ele falava, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão fazer coisas incríveis, sabe? Ao ponto de transferir monte de um lugar para o outro. Ou seja, Jesus estava querendo dizer que poderíamos transferir coisas difíceis e impossíveis aos olhos humanos por meio da fé. E o poder da oração
ela manifesta, o poder da oração, ela alimenta a nossa fé. A oração, ela alimenta a fé que temos, que irá acontecer coisas novas e coisas surpreendentes na nossa vida. A oração é a manutenção da fé. E nós precisamos prezar por essa manutenção. Nós precisamos prezar por isso que não vemos, mas acreditamos. E Deus me trouxe uma passagem aqui tremenda sobre o poder de uma oração, sabe? O poder que uma oração é capaz de gerar. Uma oração pode gerar o coração de Deus. Uma oração pode mudar a interpretação de Deus. Uma oração pode mudar, sabe? Uma decisão de Deus. E Deus já me trouxe aqui para poder falar sobre a intercessão de Abraão, que pela intercessão dele, muitas pessoas não foram atingidas, não foram destruídas, e assim acontece. Com tantos quanto assim nós colocamos diante de Deus, uma oração de um pai, de uma mãe, sabe? Uma oração do justo, muda tudo. E uma oração na qual ela é recheada, sabe, de fragilidade, com o coração quebrantado, contrito, jamais desprezar ao Senhor. E Deus me trouxe a passagem aqui do rei Ezequias, que estava, sabe, prestes a morrer. O profeta Isaías tinha falado que ele iria morrer pela doença que ele tinha. E o rei Ezequias, sabe, tão comovido, colocou sua cabeça na parede, começou a orar, chamar pela presença de Deus, sabe? Queria viver e se derramou, sabe? Sabe? Ele derramou o seu coração diante da presença de Deus por meio da oração, por meio de lágrimas, por meio de um clamor. E essa oração chegou no coração de Deus, ao ponto de Deus falar assim, ó, volta lá e avisa que ele não irá morrer. Ainda darei uma prova do meu amor por ele. E essa prova foi algo que me chamou muita atenção. É que Deus ele falou que iria retroceder 10 graus a sombra do relógio de Acais. Preste atenção. A prova que Deus deu que ele não iria morrer era algo impossível para a ciência. Retroceder 10 graus do relógio de Acais, retroceder 10 graus da sombra do relógio de Acais, faz com que Deus mudasse todo o sistema solar, o universo. O que isso quer dizer? O relógio antigamente era como se fosse um pilar que o sol batia e gerava uma sombra. E a sombra ela ficava no chão, entendeu? E quanto mais a sombra vinha, era sinal de que a rotação e translação da Terra estava vindo e gerava uma sombra. Não sei se vocês já viram, né, que a sombra ela vai andando. E é sinal de que a Terra está girando e está transmitindo sombra. Deus fez retroceder 10 graus para trás, como sinal da prova de que ele não iria morrer. Ou seja, em prol de uma vida, Deus provou que ele é capaz de mudar o sistema solar, as constelações, sabe, os oceanos, o planeta inteiro. Deus ele retrocedeu o sol para trás, fez a sombra voltar diante de todos como sinal e demonstração do amor dele por uma vida, sabe? E tudo isso por meio de uma oração. E nós ficamos, sabe, tão incrédulos pelo poder de Deus. Deus é capaz de mudar o planeta todo em prol de uma vida, e essa atendida por meio de uma oração. Isso serve até para estimular, orarmos mais, pedir mais, entender que Deus ele muda tudo, se possível, o planeta, para, sabe, nos alcançar. Tá bom? Gente, muito obrigado.
Até o próximo vídeo.